Poderá o maior presente da vida, oferecido no crepúsculo dos anos, transformar-se numa sentença de morte? E se o milagre que milhões anseiam se tornar a maldição de uma única família? Hoje, contaremos a história comovente de Isadora, uma mulher de 56 anos cuja gravidez improvável desencadeou uma cadeia de eventos fatídicos. É uma história de traição esmagadora da pessoa mais próxima, de uma mente que não suportou a dor e de uma promessa feita sobre um túmulo fresco. Uma promessa que mudou tudo. Prepare-se. O que está prestes a descobrir vai fazê-lo olhar de uma nova forma para a força do espírito humano e o preço da redenção. O primeiro golpe do destino atingiu Isadora inesperadamente, entre os canteiros e o cheiro à terra úmida. Uma dor aguda e ardente perfurou-lhe as costas, fazendo a mulher de 56 anos cair de joelhos. A dor, estranha e maligna, apertou-se num nó na parte inferior do abdômen, arrancando-lhe um gemido sufocado. Não era nada do que ela conhecia. O seu corpo, um instrumento leal e previsível durante toda a vida, tornou-se de repente um território hostil e desconhecido. À noite, quando o marido, Gaspar, um homem de regras rígidas e lógica terrena, a encontrou pálida no sofá, ele apenas franziu a testa. Que disparate! A morte chega em silêncio, consome. E tu estás a florescer, não a murchar. Estás mais cheia, com cor. As suas palavras, destinadas a acalmar, soaram como um golpe. Ele não via o terror nos olhos dela, não sentia o mundo dela desmoronar-se em pedaços. A visita à jovem paramédica, Sofia, deveria trazer clareza, e trouxe, uma clareza ensurdecedora, como um trovão. Após o exame e a análise dos resultados, Sofia, sem levantar os olhos, proferiu as palavras que partiram a vida de Isadora em duas. Isadora não tem nenhuma doença mortal. Está grávida, quase 4 meses, e são 2. O ar no consultório tornou-se denso, quase pegajoso. Isadora ficou petrificada, olhando para a médica com olhos vazios. Grávida, aos 56, de gêmeos. Parecia uma piada cruel e absurda, um delírio de louco. É um erro, sussurrou ela, mas o tom glacial de Sofia não deixava esperança. Nenhum erro, um caso em 1 milhão, e é o seu. Ela não se lembrava de como saiu do posto de saúde. O mundo transformou-se numa mancha indistinta e hostil. As ruas da aldeia, familiares até a última pedra, pareciam agora um cenário para o seu pesadelo pessoal. À frente, um ponte sobre um rio escuro e preguiçoso. O pensamento veio por si só, frio, aguçado e salvador. Um passo, apenas um. E a vergonha, o medo, este fardo impensável, tudo desapareceria nas águas indiferentes. O metal frio do corrimão queimou as palmas das mãos. Lá embaixo, na superfície cinzenta e plúmbea, o céu cinzento refletia-se. Mais um segundo, um último esforço. E então, o silêncio foi quebrado por um grito rouco e desumano. Era Gaspar. Ele a viu. Ele entendeu tudo. Na sua voz misturavam-se terror, desespero e uma tardia percepção. Ele correu, agarrou-a pelos ombros, puxou-a para longe da beira. Ele abraçou-a, trêmula, e naquele instante percebeu. O mundo familiar deles havia desmoronado irremediavelmente. Para ambos. O segundo golpe, esmagador, veio da filha adulta, Beatriz. Durante vários meses, ela e Gaspar viveram num frágil e tenso silêncio, escondendo o seu segredo do mundo. Estavam a aprender a respirar de novo, a habituar-se à ideia de que a sua tranquila velhice estava cancelada. Mas foi naquele domingo, quando a barriga de Isadora já não podia ser escondida sob roupas largas, que o telefone tocou. Beatriz irrompeu pela casa, como sempre, um monte de falsa vivacidade, perfume caro e ternura filial ensaiada. Olá, pai, não demoro, preciso da vossa ajuda, disse ela, beijando o pai na bochecha com desleixo. O seu olhar varreu a sala e parou na mãe. 1 segundo, 2. O sorriso no rosto de Beatriz congelou. Depois deslizou lentamente,
como cera a derreter. Os olhos, que há pouco brilhavam com um falso calor, estreitaram-se, transformando-se em duas fendas geladas. Ela olhava para a barriga arredondada de Isadora, e o seu rosto transformava-se numa máscara mortalmente pálida de repulsa. Mas, que raio é isto? Sibilou ela, e na sua voz ressoava um metal. Tu já és velha. Enlouqueceste de vez? Não ouses falar assim com a tua mãe, explodiu Gaspar, protegendo a mulher. Mas Beatriz já não podia ser detida. Ela afastou o pai, como se fosse uma mosca irritante. E tu também, atirou ela venenosa. Deviam estar a pensar na eternidade e decidiram ter filhos. Que vergonha! Não me venham com mais fardos. Tenho a minha vida para organizar, não para andar a criar os vossos filhos. Cada palavra atingia Isadora com força, tirando-lhe o ar dos pulmões. Ela olhava para a filha, para aquele rosto bonito e cruel, e não a reconhecia. Um pensamento passou-lhe pela cabeça. Aquecia uma serpente no peito. Ela queria dizer algo, protestar, mas não conseguiu. De repente, um anel de dor gelada apertou o seu abdômen. Era tão insuportável, tão agudo, que os seus olhos escureceram. O corpo queimava por dentro. Isadora gritou de dor, agarrando-se à parede com a mão, e lentamente, como se fosse cortada, começou a escorregar para o chão. Gaspar, sinto-me mal. Liga para a ambulância. Ofegou ela, perdendo a consciência. O homem, em pânico, correu para ela, o seu rosto contorcido de medo. Mas é cedo ainda, o tempo não chegou, murmurava ele, confuso, tentando discar o número com as mãos trêmulas. Isadora gritou novamente, e este grito, cheio de agonia desumana, abafou todos os outros sons na casa, tornando-se o presságio de uma desgraça inevitável. O terceiro ato da tragédia desenrolou-se sob a luz fria das lâmpadas de operação. O caminho até ao hospital da cidade foi uma mancha indistinta de horror. Na maca, mesmo à porta da sala de operações, Isadora recuperou a consciência por um segundo. Os seus olhos, cheios de dor turva, encontraram o rosto do marido. Cuida delas, Gaspar. Não as abandones. Exalou ela, e a sua mão escorregou sem forças da palma dele. O tempo parou para Gaspar. Transformou-se numa massa densa e pegajosa de medo. Ele, um homem alheio à medicina, entendia uma coisa. As crianças nasceriam demasiado cedo. 7 meses. Essa palavra soava como uma sentença. Atrás da parede, os médicos lutavam por 3 vidas. A operação correu, e nasceram 2 corpos minúsculos e enrugados, mal agarrados à vida. E por que é que ela, aos 56 anos, foi fazer isto? Não tem juízo nenhum, disse o jovem cirurgião, tirando as luvas. E as crianças, se sobreviverem, terão patologias, não é preciso ser adivinho para saber, acrescentou o colega. Eles não notaram que, por alguns segundos, Isadora emergiu da inconsciência. Ela ouviu. Ela entendeu tudo. E naquele instante, o seu corpo, o seu organismo exausto, simplesmente recusou-se a lutar. Os monitores emitiram um som contínuo, uma linha de morte. 20 minutos depois, o coração de Isadora parou para sempre. A notícia da morte da esposa e o terrível diagnóstico dos filhos, uma das meninas com um grave defeito cardíaco, a outra quase cega, esmagaram Gaspar. O seu cérebro, incapaz de suportar a realidade, simplesmente desligou-a. Quando Beatriz, alguns dias depois, foi falar com ele sobre o funeral, encontrou o pai a olhar pela janela com um sorriso. Pai, precisamos de enterrar a mãe, começou ela nervosa. Gaspar virou-se, e nos seus olhos brilhava uma alegria infantil e clara. Beatriz, de que estás a falar, filha? A mãe foi visitar a avó. Volta em breve. Tu, antes, vê que sol lindo lá fora. Vai passear, senão em breve terás de ir para a escola e não terás tempo. Beatriz olhava para ele com horror. Ele já não estava ali. Ele estava lá, no passado, onde todos eram jovens e felizes. Sem sentir culpa ou pena,
Beatriz, de forma fria e calculista, fez o que achava necessário. Foi ao hospital e assinou a recusa oficial das irmãs recém-nascidas. O fardo foi removido. O problema foi resolvido. No funeral de Isadora, toda a aldeia se reuniu. Apenas a sua família não estava com ela neste último momento. Beatriz ficou de lado, com medo de se aproximar do caixão. Gaspar nunca apareceu, continuando a viver no seu mundo imaginário. Quando os torrões de terra bateram surdamente na tampa do caixão, o silêncio do cemitério foi quebrado por um choro solitário e desesperado. Era Sofia, a paramédica. Ela caiu de joelhos junto ao túmulo fresco, sob a chuva gelada, culpando-se por tudo. Não prestei atenção, não acompanhei. Perdoa-me, Isadora, se puderes, sussurrava ela. E de repente, uma ideia a atingiu. Ela estremeceu, levantou o rosto encharcado de lágrimas para o céu sombrio e proferiu, como um juramento: vou redimir a minha culpa, vou encontrar as tuas meninas, vou criá-las e educá-las, custe o que custar. Elas vão viver. Por si e por ti, eu prometo. A promessa de Sofia, feita sob a chuva fria, tornou-se o seu fogo e o seu propósito. Ela não esperou. Ao saber que Beatriz havia assinado a renúncia, correu para a instituição de acolhimento de bebés, onde as meninas foram temporariamente colocadas. O consultório da diretora da instituição era um bastião gelado de lógica indiferente. A mulher por trás da secretária, com olhos cansados e postura de aço, ouviu Sofia sem qualquer traço de compaixão. Menina, está em seu juízo perfeito? A sua voz era seca, como uma folha de outono. É uma mulher solteira, uma paramédica com um salário miserável. Como vai sustentar duas crianças gravemente doentes? Elas precisam de operações, reabilitações que custam uma fortuna. Cada palavra dela era um prego no caixão da esperança de Sofia. Mas eu dei a minha palavra. Tentou ela argumentar. A diretora interrompeu-a, sem a deixar terminar. As suas palavras não as vão curar. E além disso, chegou tarde. Já encontramos uma família adotiva para elas. Pessoas muito abastadas e respeitáveis. Hoje, eles trazem os últimos documentos. Nesse exato momento, a porta abriu-se suavemente e um casal entrou no consultório. Um homem e uma mulher na casa dos 50, com rostos onde se fixava uma tristeza silenciosa e uma esperança tímida. Ao ver a pasta nas mãos deles, Sofia percebeu que era o fim, ou a última chance. E então ela explodiu. Levantou-se, ignorando o olhar zangado da diretora, e dirigiu-se ao casal. Um fluxo de palavras jorrou dela, quente, desesperado, sincero. Contou tudo. Sobre Isadora, sobre o seu medo e vergonha, sobre a crueldade da filha biológica, sobre o marido enlouquecido pela dor. Falou da sua culpa e da promessa sobre o túmulo, que se tornou a única coisa que a mantinha viva. Ela não pediu, ela implorou. O homem e a mulher, Ricardo e Helena, ouviram-na, e a sua calma controlada começou a rachar diante dos seus olhos. Quando Sofia se calou, exausta, um silêncio penetrante pairou no consultório. Ricardo olhou para ela por um longo tempo, depois para a esposa, e uma decisão surgiu nos seus olhos. Não vamos desistir das meninas, disse ele com firmeza. Vamos pagar todas as operações. Vamos dar-lhes o melhor que o dinheiro pode comprar. Mas você, ele fez uma pausa. Você vai dar-lhes o que não se pode comprar. Não estamos a oferecer-lhe um trabalho de ama. Estamos a oferecer-lhe que se torne a segunda mãe delas. Viva conosco. Esteja com elas sempre. 18 anos voaram como um piscar de olhos, tecidos de noites sem sono, corredores de hospital, pequenas vitórias e amor infinito. O dinheiro de Ricardo e Helena operou milagres médicos. O amor de Sofia operou o milagre da alma. As meninas, a quem chamaram Vera e Esperança, cresceram. O defeito cardíaco e os problemas de visão ficaram no passado, vencidos pelos melhores médicos e pelo carinho maternal. Sofia nunca se casou. Ela não precisava de outra família.
tinha a sua própria. E o dia mais feliz da sua vida foi quando Vera e Esperança, já adultas, a abraçaram no dia do seu 18º aniversário e disseram baixinho: "Obrigada por tudo, mãe." Naquela noite, olhando para o céu estrelado e sem fundo, Sofia sorriu. "Vês, Isadora, cumpri a minha palavra. As tuas meninas estão felizes. Agora, tu também podes descansar em paz, onde quer que estejas. E eu estou feliz aqui. Um dia, havemos de nos encontrar. Eu prometo." Se a história lhe agradou, por favor, deixe o seu like, subscreva o canal e deixe o seu comentário. Para nós, isso é muito importante. Na sua opinião, Sofia agiu corretamente ao dedicar toda a sua vida a filhos que não eram seus? Partilhe a sua opinião nos comentários.